Bom dia. Bom dia. Graça e paz a todos. Nós costumamos nos cumprimentar com a graça e paz do Senhor, porque é isso que nós precisamos mesmo. Nós precisamos da graça do nosso Deus, e Deus é gracioso, Ele é misericordioso para nos abençoar, e precisamos da sua paz. A paz de Deus que excede todo o entendimento e que foi alcançada, realizada pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui todos reunidos na presença do Senhor, para que Ele nos abençoe, para que Ele exerça sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, e para ouvirmos a sua palavra. Eu vou ler a combinação de dois textos da palavra de Deus. São dois textos que estão separados por um período de mais de 700 anos e que estão falando sobre a mesma coisa. Um texto do profeta Isaías fala antes sobre o que o Senhor Jesus Cristo faria no futuro, da perspectiva dele, porque ele viveu 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, e depois um texto do apóstolo Paulo, que fala sobre essa obra que foi realizada. Então vou ler rapidamente esses dois textos, e a gente vai explorar o que esses textos ensinam, para que a gente tenha justamente a graça de Deus e a sua paz. Então, o irmão já orou, então vamos prosseguir direto para o texto, em Isaías 43. A gente vai ler na versão da Ara, se quiser pode colocar. Nós vamos ler do capítulo Isaías 43, do verso 1 até o verso 9. Diz assim, isso mesmo. Eu vou ler junto com vocês aqui. Mas agora assim diz o Senhor. Então é Deus quem está falando pela voz, pelo texto do profeta Isaías. Diz o Senhor, que te criou, a Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Inclusive isso foi cantado agora no louvor. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: a verdade é. Mais um verso. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Amém? Até aqui essa profecia. Nesse texto, a gente vê o profeta Isaías sendo inspirado pelo próprio Deus, inspirado pelo Espírito Santo, falando a respeito da obra da salvação. Nós vemos que o texto diz que Deus se apresenta no começo do texto, afirmando ser Ele o Senhor, com letras maiúsculas. Ali está o nome santo de Deus, que não deve ser falado em vão, isso é pecado. Mas Deus afirma ali o seu nome, reafirmando a sua identidade. Ele é o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, mas que aqui no texto ele se refere ao seu povo de uma forma especial.
Quando ele se refere a Jacó e Israel, é o povo de Deus do Antigo Testamento, ele está se referindo ao povo que ele escolheu para ser sua propriedade particular. O seu povo, aqueles que fazem parte do reino de Deus, aqueles que são remidos por ele. E o texto continua, sobre esse povo que Deus chama para si, Deus começa então a fazer algumas advertências, e a primeira delas ele diz que nós não precisamos temer, nós não podemos ser movidos por temores, por causa de uma certeza, por causa de uma convicção que Deus reforça nas nossas consciências e nos nossos corações. Qual é o motivo para nós não temermos? Deus nos remiu. O que é remir? Deus nos resgatou da perdição, fazendo de nós um povo que é dele e que está sob os cuidados dele. É isso que está sendo profetizado em Israel, em Isaías. E o texto diz que ele nos chamou pelo próprio nome. Deus se apresenta pelo seu nome e nos chama pelo próprio nome, o nosso nome, sinalizando que Deus tem uma relação pessoal conosco. Deus nos conhece e Deus nos faz conhecido dele. Deus faz com que nós o conheçamos. Deus sabe muito bem quem cada um de nós é. Ele conhece as nossas particularidades, ele conhece a nossa história, ele conhece o nosso coração, nossa consciência, nosso passado, nosso futuro. Ele sabe quem nós somos, melhor do que nós mesmos podemos saber, e ele nos amou. A Bíblia ensina que todos nós somos pecadores, não existe um justo, nem um justo sequer. E apesar disso, Deus nos amou, Deus nos remiu. É disso que Isaías está falando. Está falando sobre a obra da redenção. E o texto continua dizendo, quando nós passarmos no verso 2, por águas, pelo rio, pelo fogo, ilustrações que apontam para as grandes dificuldades, provações da vida, que todo mundo passa por provação, todo mundo passa por severas dificuldades. Quando as pessoas passarem pelo mar, que o texto diz, pelos rios ou pelo fogo, não são contextos onde se espera que as pessoas sobrevivam. Passar pelo fogo implica em morrer queimado. Deus usa então ilustrações bem fortes para dizer que nada nessa vida, nenhum tipo de dificuldade, pode nos separar dele. Nada nos separa do amor de Cristo. Nós estamos, ainda que sujeitos a severas provações e dificuldades, sobre as quais nós não temos poder nenhum, Deus tem. Então ele chama essas pessoas a quem ele está dirigindo a sua profecia, a sua palavra, para confiarem nele, porque a obra da redenção inclui o cuidado de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. E ele afirma isso no verso 3. Por que nós não devemos temer? O texto diz, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus está chamando os seus ouvintes, o seu povo, para atentar para o grande cuidado dele, porque ele é Deus Todo-Poderoso. As razões, então, para que nós tenhamos algum tipo de segurança, nunca estão baseadas em nós mesmos. Nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Nós não temos poder sobre as circunstâncias que nos cercam. Deus tem. Então ele tira das pessoas aquela confiança natural que as pessoas tendem a ter em si mesmas e nas coisas ao seu redor, no mundo, para atribuírem essa confiança nele. Porque ele é o Senhor, ele é o Santo de Israel, ele é o nosso Salvador. E o texto diz que Deus é capaz de dar outras nações por nós. O texto deixa muito claro que Deus tem distinções no tratamento entre as pessoas. Aqueles a quem ele ama têm o seu zelo, têm o seu cuidado. Deus age a favor do seu povo. Ele não faz isso com qualquer um. Então,
Porque o verso 4 explica: porque vocês, o seu povo, a quem ele remiu, foste precioso aos meus olhos. Deus nos amou. E Deus nos dignificou, digno de honra. E aqui cabe a gente examinar melhor o texto. A Bíblia ensina: todos somos pecadores e, portanto, nós não temos dignidade de honra. Do que o Senhor está falando? Sobre dignidade de honra. Deus falar que nós somos dignos de honra. Lá eu disse que a gente vai ler dois textos. O outro é o apóstolo Paulo explicando a obra realizada. Aqui é Isaías apontando para a obra que ainda ia ser realizada. Deus nos dignifica em Cristo. Nos justifica por causa da fé nele. Nós somos justificados pela fé. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós então, aquela velha natureza cheia de culpas e de pecado, ela foi paga por Cristo na cruz, e porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo, os méritos dele, a dignidade dele e a justiça dele são atribuídas a nós. Então, quando a Bíblia diz que nós somos dignos de honra, é por causa da fé que nós temos no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus Cristo faz de nós honrosos aos olhos de Deus. Mexer com alguém que crê no Senhor Jesus Cristo desperta em Deus ciúmes. Deus é zeloso pelos seus. Deus estende a sua mão e luta a favor dos seus, manifestando o seu poder, manifestando o seu cuidado. Digno de honra, eu te amei, darei homens por ti, os povos pela tua vida. Por isso, não temas, porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente, a juntarei desde o ocidente, direi ao norte, entrega, ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe, as minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Do que o texto está falando? Está falando da obra da evangelização de todas as partes do mundo, de trazer para a presença do Senhor todos aqueles que estão espalhados pelo Oriente, pelo Ocidente, no Norte, em todas as partes do mundo. Deus reclama para si, Ele chama para si as pessoas que estão perdidas ainda, que ainda estão em trevas, ainda estão sujeitas aos domínios do mundo e do seu próprio coração pecaminoso. Deus chama para si na obra da redenção, através da propagação do Evangelho, através da mensagem que ensina o que Deus fez para salvar pecadores. Quando essa mensagem ela é propagada, pessoas de toda parte, isso inclui nós aqui, nós ouvimos essa mensagem e somos levados até o Senhor em resposta à palavra de Deus. Porque os eleitos de Deus, aqueles a quem Deus amou, esses respondem com fé. Então todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz, ser chamado pelo nome do Senhor. O que identifica essas pessoas é que elas são cristãs. Ser chamado pelo nome de Cristo. No começo do texto nós vimos que Deus se apresenta pelo seu nome e nos chama pelo nosso nome. Agora, porque nós atendemos ao chamado do Senhor, nós somos identificados pelo nome dele. Somos povo de Deus. Não estamos perdidos. Não estamos entregues às coisas desse mundo, à perdição. Não estamos mais em trevas. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Então o texto diz, a Bíblia ensina recorrentes vezes sobre essa verdade. Nós somos cegos. Nós somos naturalmente surdos. Jesus é a luz do mundo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Todos nós, no nosso estado natural, na vida comum,
Nós vemos as coisas, nós criamos valores, nós fazemos nossas escolhas, mas nós somos cegos e surdos. Nós não conseguimos ver a Deus. Nós não conseguimos ouvir diretamente a palavra de Deus. Nós andamos, na maioria das vezes, e em grande parte da nossa vida, andamos no que a Bíblia chama de trevas. Cegos pelos nossos próprios pecados, cegos pela nossa própria natureza. A vida, para quase todos nós, até que o Senhor nos salve, ela se resume às coisas efêmeras desse mundo. E viver baseado para as coisas efêmeras desse mundo, dessa vida, é cegueira. Porque a vida é muito além de tudo aquilo que a gente pode viver ou sentir ou conquistar aqui. Só que nós não vemos essas coisas. Nós não vemos as realidades eternas. Nós não vemos as coisas de Deus. Nós criamos na nossa cabeça o nosso imaginário, nossas razões, nosso destino e idealizamos e mentimos para nós mesmos, porque tudo isso é fruto de cegueira, de trevas, porque a Bíblia ensina que nós estamos cegos nos nossos pecados. E é sobre isso então que eu quero ler em Efésios, Paulo explicando o que foi falado lá em Isaías. Isaías falou 700 anos antes de Jesus vir, sobre Deus chamar o povo, um povo para si, um povo que tinha olhos, mas era cego, mas que Deus agiu para resgatá-lo justamente dessa cegueira, dessa mentira que entorpece os corações e as mentes das pessoas. Em Efésios 2, verso 1, diz assim, o apóstolo Paulo explicando esse texto, explicando essa verdade. Ele, Deus, nos deu vida estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que Paulo está descrevendo aqui? Todas as pessoas vivem em trevas, entregues totalmente aos domínios desse mundo, e esse mundo está perdido em trevas, porque o que rege todas as coisas nesse mundo é o pecado, e por causa do pecado, as pessoas estão separadas de Deus. É impossível elas conhecerem quem é Deus. É impossível então elas desfrutarem do poder de Deus. Estando separados, aquela promessa de que quando você passar pelas águas e pelo fogo, estarei contigo. Porque é impossível, porque Deus não está com essas pessoas. Essas pessoas estão entregues ao seu próprio destino, e o destino delas é viver em separação de Deus. As promessas de Deus e as bênçãos de Deus não fazem parte daquelas vidas. Existia um problema muito grande a ser solucionado, um problema que nos afasta de Deus e que faz com que nós estejamos cegos e surdos para Ele: o pecado. Todos nós, nenhuma exceção, estávamos sob a maldição do pecado. Sobre isso Isaías falou lá, e sobre isso o apóstolo Paulo fala aqui. Só que o texto diz que Ele, Deus, nos deu vida, mesmo enquanto nós estávamos nessa condição de trevas, de morte, de separação de Deus. Quando Ele fez isso? Como que Deus fez isso? Veja que Ele fez, não é obra de pessoas, não é o que você faz, não é algo que eu faço. Ele, Deus, fez. E o que Ele, Deus, fez? Existia esse problema que não podia ser resolvido por nós. Nós estávamos em trevas, incapazes de ver as coisas de Deus, incapazes de ouvi-lo, incapazes de ter qualquer reação positiva diante dele. Estávamos separados e destinados à morte eterna. O que Deus fez para resolver esse problema? Ele fez o maior milagre que já aconteceu no mundo, e nada pode ser maior do que isso. Nenhum milagre nas nossas vidas pode ser maior do que o milagre já realizado, que Isaías falou que aconteceria. E Paulo agora está falando de algo que aconteceu. E o que é que aconteceu? Deus, na pessoa do seu Filho Jesus,
se fez homem, desceu nesse mundo, o próprio Deus andou entre nós, nasceu de uma Virgem Maria, ele viveu como um de nós, era exatamente uma pessoa como qualquer um de nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas dores, às mesmas angústias, sujeito a qualquer coisa que nós sofremos nessa vida, exceto uma coisa: o Senhor Jesus Cristo nunca pecou. Ele era santo de Deus. E ele veio ao mundo porque ele tinha uma missão e tinha um destino. Qual era a missão do Senhor Jesus Cristo? Ele veio ao mundo para salvar pecadores. Então o destino dele era a cruz. Jesus Cristo, o nosso Senhor, é o Cordeiro mudo que Deus enviou a este mundo para expiar nossos pecados e nos redimir. E o que é expiação de pecados? Quando o Senhor Jesus Cristo se entregou para ser morto na cruz, pela maldade dos homens, dos pecadores, e isso inclui a mim e a você, nós teríamos crucificado o Senhor Jesus, como aquelas pessoas fizeram no seu tempo. Ele tomou sobre si as nossas culpas e a nossa iniquidade, tudo o que nos separava de Deus, e pagou pelos nossos pecados na cruz, sofrendo naqueles tormentos o que deveria ser o meu e o teu inferno. Na medida em que o Senhor Jesus Cristo sofreu e morreu na cruz, os meus pecados e os pecados daqueles que Deus chama de todas as partes para crerem nele, são pagos, quitados, já não existe mais dívida, já não existe mais condenação a ser atribuída àqueles que Deus chamou por meio da pregação do Evangelho. Então essas pessoas são dignificadas por Cristo, porque elas creram no Senhor, os seus pecados foram perdoados, e agora ela foi remida, resgatada, e em Cristo nós vemos a luz que veio ao mundo. Por isso, nós que cremos no Senhor e recebemos o seu Evangelho, não estamos mais em trevas, e agora não somos mais surdos, porque nós vemos a glória de Deus no seu Filho, e nós ouvimos a sua palavra e a obedecemos, porque o Senhor disse que quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, aqueles que receberam a Cristo não estão mais em trevas, não estão mais entregues às perdições desse mundo, às maldições do pecado, não são mais surdos, agora ouvem a palavra de Deus e desfrutam do seu pastoreio, do seu cuidado. Como disse o Senhor Jesus: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E assim como ele também disse: eu sou o bom Senhor, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, o apóstolo Paulo diz que ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados. Eu não fiz nada por isso, e antes mesmo de nós nascermos, o Senhor Jesus Cristo, como lemos lá em Isaías, nos amou. Ele nos chamou de todas as partes do mundo, ele nos olhou de uma forma distinta e fez de nós, os que ouvimos a sua palavra e cremos no seu nome, um povo seu, um povo remido, um povo que não precisa mais temer, porque tem a Deus a seu favor, exercendo o seu poder a teu favor. Então, nós já estávamos perdidos, e o texto em Efésios descreve que essa cegueira e essas trevas são descritas assim. Como que funciona a cegueira das pessoas? Antes andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do diabo, Satanás, os demônios, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Pessoas que desobedecem a palavra de Deus, que se rebelam contra ele, não pense o contrário disso. Não existe neutralidade nessa vida. Ou você é comandado, guiado, dirigido por uma visão das coisas que o texto está descrevendo, essas são as trevas, uma visão demoníaca da realidade.
que justifica o pecado, que justifica a rebelião contra Deus, ou você é guiado, conduzido por uma consciência iluminada pela palavra de Deus, a consciência do próprio Senhor Jesus Cristo. E essa é a situação de alguém que não é mais guiado pelo mundo, pelo príncipe da potestade e por todos os pecados que governam esse mundo. Deus nos salva disso. Deus nos salva de nós mesmos, do nosso coração enganoso. Deus nos salva para sermos dele. Então, nós estamos num hospital. E imagino que normalmente quando a gente está num contexto como esse, o que a gente quer é ouvir uma palavra de vai dar tudo certo, tenha força, continue, Deus vai te curar. A gente não pode mentir falando ilusões para as pessoas. Muito mais importante do que lidar com uma circunstância passageira que é estar no hospital, é lidar com a perdição eterna. O texto fala, nós lemos em Isaías, e o problema nosso é o tempo, senão a gente ia ler um pouco mais do que o apóstolo Paulo fala nesse texto. A salvação que Deus age, opera a nosso favor, inclui, como nós lemos lá em Isaías, o cuidado dos seus enquanto você está no hospital. A salvação que é eterna, que é te livrar da perdição do inferno, e te trazer para junto de Deus, numa salvação eterna, inclui o fato de que você jamais vai ficar desamparado. Inclui o fato de que a poderosa mão do Senhor será favorável a você. E Ele é todo poderoso, os textos falam, Ele tem poder para criar, Ele sustenta tudo o que Ele criou, Ele tem poder para redimir, para salvar, para perdoar, para curar. Ele tem poder para todas as coisas. Nós não temos. Eu não tenho. E graças a Deus por isso. A verdade é que nós apontamos para quem tem. Não creia nas pessoas, em mim, em qualquer tipo de pastor. Creia em Cristo. Ele é o Salvador. Ele é aquele que oferece descanso para a tua alma e te oferece o deleite do amor de Deus, que te satisfaz a sede por vida, por justiça. Só Ele faz isso. E esse é um caminho individual. Lembra, Deus se apresentou pelo seu nome e chama a cada um pelo seu nome. Você não responde pelo outro, você responde por si. A porta do Senhor, e o Jesus disse, eu sou a porta, está aberta diante de você, para que você entre, o texto diz, e ceie com Ele, e desfrute do que Ele dá. Ele é aquele que oferece descanso para as almas que estão cansadas. Ele é aquele que oferece água para quem tem sede de vida. Ele é aquele que oferece perdão de pecados para quem se arrepende dos pecados. Ele é gracioso, mas Ele espera de você a fé. Então eu quero terminar aqui. Como eu disse, o tempo não ajuda muito, a gente tem um tempo muito curto. Mas a mensagem é, Deus é o Redentor daqueles que vão até Ele. Até que a redenção nos alcance, até que nós creiamos em Cristo, todos nós estávamos em trevas, cegos, surdos, nós não tínhamos condições de saber coisa nenhuma. Mas é somente por causa da luz de Cristo, por causa da pregação do seu Evangelho, que a luz vem a nós para fazer com que nós entendamos quem nós somos sem Deus, quem Deus é e o quanto nós precisamos dele. Não para satisfazer aquelas coisas que eu pensava que eu precisava, mas para satisfazer as coisas que Ele fez saber que eu preciso. E o que eu preciso? Eu preciso de Cristo, eu preciso de salvação, eu preciso do amor de Deus. Deus é a minha segurança e Ele pode ser a segurança de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor, confie nele. Vamos terminar aqui, vou fazer mais uma oração.